Núcleo da inflação no Brasil continua acima da meta. Isso e mais agora no nosso Morning Call do dia 11/6/2025. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Vamos diretamente falar de Brasil hoje. Segue a questão toda aí das tributações, enfim. Eu vou passar por alguns dados aqui, primeiramente, para vocês, sobre as leituras, né, da questão dos relatórios de inflação, né, das prévias de inflação, que já temos esses números, tá, para o mês agora vigente, mês de maio, tá? Bom, no Brasil, então, o IPCA de maio, ele subiu mais 0,26%. Ficou abaixo da expectativa, que era de 0,31, isso é verdade. E também é inferior à alta do mês passado. Foi maior ainda, de 0,43, tá? Registrada isso em abril. O acumulado da inflação está em incríveis 5,32 nos últimos 12 meses, sendo que a nossa meta de inflação é no máximo 4,5. É uma banda, né? 3% é a meta, 1,5 para baixo, 1,5 para cima. Nós já estouramos a banda superior, já faz tempo que está rodando dessa forma. Embora, contudo, né, esse resultado ele reflete ali uma pequena desaceleração, tá? Principalmente em preço de alimentos. Eu não sei, mas eu fui no mercado fazer a minha despesa mensal, não consegui sentir isso. E você, sentiu? Comenta aqui com a gente nos comentários, na caixinha de comentários. Bom, o destaque ficou então para a alimentação em domicílio, né, dentro desses números, que passou de 0,82% de inflação para 0,17%, teve uma redução ainda assim com aumento de preço, né? Só conteve-se o quanto está aumentando. E o grupo de transportes também corroborou com 0,37, ainda de alta, tá? Ajudou a conter a inflação geral, né? Isso também é resultado das quedas do preço do petróleo, tá? E das passagens aéreas também, que tiveram alguma queda. Por outro lado, né, o núcleo de habitação, a gente precisa morar, acelerou 1,19 no mês e ficou impulsionado principalmente pela alta de 3,62 da energia elétrica residencial. Você já olhou a sua conta de luz para ver como subiu de fato? Olhe, entre os números, né, entre os núcleos de inflação acompanhados pelo Banco Central, o núcleo de fato, né, deu para observar uma desaceleração, tá? A média, né, dos núcleos caiu de 0,45 para 0,32 no mês. Bom, de qualquer forma, esses núcleos ainda acumulam alta de 4,96. Então, realmente continua muito difícil a questão da inflação no país, enquanto o índice de preços também, de serviço geral, manteve um ritmo acelerado, ok? Variação de 0,18 no mês, e esse núcleo já passa de 5,80 em 12 meses. Então vamos lá. A questão da inflação, ela não é absolutamente apenas o aumento de preços. Ela é um componente de várias coisas, entre eles a impressão de moeda para pagamento da dívida, o próprio governo desvalorizando o dinheiro para pagar ele mesmo, se financiar, se girar a máquina. É isso que a gente fala, que a gente passa com o impulso fiscal, né? E aí, com a melhora nessa composição de inflação, puxada ali por pressões menores de bens, indústria, serviço, etc., é, algumas casas revisaram a projeção de IPCA para o final de 2025. Por exemplo, né, de 5,86 para 5,66 no caso da Levante, embora essa inflação ainda permaneça acima da meta, é uma redução, né, no indicativo assim.
E isso dependerá aí de vários fatores para se manter. Inclusive para precificar o que vai acontecer com as taxas de juros, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, contudo, né, não esqueçamos de sim, aqui é um canal pequeno, baseado basicamente é complicado, né? Baseado em poucos clientes, esse canal foi criado primeiro para se comunicar com os meus clientes no Morning Call, que eu já envio para eles via textos, informações do escritório, etc. E fiz um complemento aqui com as minhas visões em vídeo no YouTube. Então tem um alcance muito pequeno. Mas se você está me vendo aí, pressione, meta a boca, o seu parlamentar sobre tudo isso que está acontecendo, porque essa questão das tributações sobre LCI, LCA, fundo imobiliário, até criptoativos, diferenças mudanças na CCSL, tudo isso é muito prejudicial para o país. Fale com o seu parlamentar, embora seja quase ineficiente, porque, enfim, a gente sabe, é a única coisa que a gente tem a fazer. Tá? Pretendo ainda fazer, deixa eu passar o hype disso, pretendo fazer um vídeo dedicado sobre esse assunto, né? Que embolou tudo no IOF, eu não ia mais fazer o vídeo, mas enfim, vou fazer aqui só com forma mesmo de expor aqui a minha visão sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Mercados acionários, né? Principais índices norte-americanos ontem encerraram a sessão em alta. Dow Jones, a bolsa antiga, a bolsa das ações mais velhas dos Estados Unidos, as empresas mais velhas, subiu 0,25. S&P 500, onde reúne as 500 maiores empresas, 0,55. E Nasdaq, a queridinha de todos, a bolsa da tecnologia, teve uma valorização de 0,66%. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa, ele também teve um dia de alta, 0,54% de alta, fechou aos 136.436 pontos. Os destaques de alta ficaram com Vamos Locação, 5,88, e Braskem também subiu bastante ontem, subiu 4,67. Quem caiu? Ontem, quem mais caiu, né? Ficou com os destaques ficaram com Embraer, que caiu 2,43, e BB Seguridade 2,15%, tá? Para a renda fixa, então, a gente entrar em alguns outros assuntos aqui, os treasuries lá nos Estados Unidos tiveram movimentos mistos. O T-Note de 10 anos caiu para 4,47, enquanto o de 2 anos se manteve em 4,01. Muito alto as taxas, principalmente do título de 2 anos, hein, pessoal? Para quem quiser uma ótima opção para se investir lá fora. Juros, então, na terça-feira tiveram ontem, né, tiveram um arrefecimento na curva de juros, refletiu então esses números do IPCA, né, e também expectativas do mercado para a próxima reunião do Copom, já na semana que vem. Tecnicamente, tá, vamos até falar do Copom já agora, tudo que o Copom faz agora, se ele mexer na taxa de juros agora, ela vai se refletir à frente em aproximadamente 10 a 12 meses. Talvez um pouco menos em alguns setores, mas no geral mesmo, isso leva tempo, tá, para se verificar de fato se está sendo efetivo. Então, assim, o mercado ele trabalha com dados antecedentes, porque a gente não pode prever o futuro. A gente tem expectativas, por isso que a gente fala projeções, né? E em algumas oportunidades essas projeções elas não são realizadas, né? Nem sempre se acerta. Então, em relação ao Copom, diminui-se agora com esses dados, quem sabe ali a percepção sobre a política monetária, se pode ter não aumentos, né? É, o que eu torço para isso também. E também ainda o mercado precifica em grande escala, a grande maioria, né? Precifica que
haverá mais um aumento de 0,25% na taxa Selic na semana que vem, e aí a gente vai chegar no patamar de incríveis 15% de taxa Selic, e com a inflação lá beirando os 6%, tá? Bom, e aí o recado final, né, de tudo isso que a gente está vendo. Isso tudo está sendo gerado pela atual gestão do nosso país, porque não consegue conter a inflação de forma eficiente. A política monetária vem perdendo o controle, daqui a pouco volta-se ali o debate sobre a dominância fiscal, e o que a gente vê é só aumento de arrecadação e nenhuma informação sobre controle de gastos, sobre controle de despesas para equilibrar as contas públicas e ajudar o país a vencer esse momento de dificuldade. E olhem, percebam, estamos num momento do Brasil que é muito favorável para o nosso cenário. Então está se perdendo uma grande oportunidade de Brasil avançar, de Brasil conseguir boas coisas, porque lá fora a gente vê incertezas, né, em relação a muitos mercados, a gente tem países em guerra, a gente tem guerra tarifária de países importantes, de potências importantes, e o Brasil aqui, se estivesse tudo mais normal, assim por se dizer, mais ajeitado, a gente estaria recebendo muito mais fluxo estrangeiro e muito mais outros investimentos do que estamos nesse momento. Mas, como a gente vem acompanhando, ninguém tem certeza de nada. Aqui tudo muda a toda hora e as coisas continuam ruins. Então, o investimento também tem os seus temores, tá bom? Notícia, última notícia de última hora, né? Vou deixar até, né, a matéria na descrição, o vídeo já está ficando grande. Estados Unidos e China chegam a um acordo, né, para avaliar as restrições sobre terras raras. Então, a China é uma das maiores, se não a maior, detentora de terras raras para ímãs, né, principal componente ali para veículos elétricos. E aparentemente eles estão entrando num acordo ali que levava já muitas décadas que não conseguia ser firmado. Isso não quer dizer que já conseguiram vencer as questões das tarifas bilaterais, mas já é um bom indicativo aí de é, uma aproximação entre Estados Unidos e China, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar as notícias aqui na caixinha de comentários, tá? Aguardo o comentário de vocês para poder respondê-los prontamente. Um forte abraço a todos, bons negócios. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Tchau.